Em um restaurante de luxo, uma mulher grávida chega para apoiar o marido numa noite decisiva. Mas diante de todos, é humilhada cruelmente pela amante dele, com o silêncio cúmplice do próprio esposo. O que ninguém esperava era que, no auge da dor, ela encontraria forças para virar o jogo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Marina Albuquerque sempre acreditou que o amor verdadeiro era aquele, capaz de atravessar tempestades. Aos 32 anos, grávida de 7 meses, ela ainda se agarrava a essa crença com a mesma força com que protegia a barriga que carregava. Naquela tarde de quinta-feira, enquanto o sol de São Paulo se escondia atrás dos prédios imponentes dos jardins, ela se preparava para uma noite que acreditava ser especial. Eduardo, seu marido, havia pedido que ela comparecesse ao jantar de negócios no Amor Eterno, um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. Era uma celebração importante, ele dissera. Um contrato milionário estava prestes a ser fechado e a presença dela seria fundamental. Marina interpretou aquilo como um sinal de reconciliação. Nas últimas semanas, Eduardo andava distante, frio, sempre ocupado demais para conversar. Ela atribuía tudo ao estresse do trabalho, à pressão dos investidores, aos compromissos intermináveis. Nunca imaginou que poderia ser algo mais. Nunca quis imaginar. Diante do espelho do closet, Marina ajeitava o vestido longo de seda cor champanhe que escolhera com tanto carinho. Era elegante, discreto, perfeito para a ocasião. A barriga proeminente se destacava sob o tecido fino e ela sorriu ao acariciá-la suavemente. Dentro dela, uma vida se preparava para chegar ao mundo. Uma vida que ela imaginava ser a ponte que reconectaria seu casamento. Eduardo parecia empolgado com a gravidez no início. Falava em nomes, em quartos decorados, em futuros repletos de risos infantis. Mas, com o passar dos meses, ele foi se afastando. As conversas ficaram mais curtas, os beijos mais raros, as noites mais solitárias. Marina sentia o vazio crescendo entre eles, mas preferia acreditar que era só uma fase. Afinal, casamentos passam por altos e baixos. Era o que sua mãe sempre dizia. E ela confiava nisso, confiava nele. A motorista particular chegou pontualmente às 19 horas. Marina desceu os 3 andares do apartamento no Itaim Bibi com cuidado, segurando o corrimão da escada, respirando fundo a cada degrau. Eduardo não estava em casa. Havia saído mais cedo, como de costume, alegando que precisava resolver questões de última hora antes do jantar. Marina não questionou, nunca questionava. Ela entrou no carro, acomodou-se no banco traseiro e observou a cidade iluminada pela janela. As avenidas congestionadas, os semáforos intermináveis, os pedestres apressados. São Paulo nunca parava. E ela, ali dentro daquele carro silencioso, sentia-se estranhamente fora de sintonia com o mundo lá fora. Como se estivesse assistindo a tudo através de um vidro, grosso, distante, desconectada. Tentou afastar os pensamentos negativos. Hoje seria diferente. Eduardo precisava dela ali. Ele havia dito isso. E Marina queria acreditar que ainda havia espaço para ela na vida do marido. O Amor Eterno ficava numa rua tranquila e arborizada, escondido atrás de muros altos e portões discretos. O restaurante era frequentado pela elite paulistana, por empresários, políticos, celebridades. Era um lugar onde acordos milionários eram selados entre taças de vinho francês e pratos de alta gastronomia. Marina já estivera ali algumas vezes, sempre ao lado de Eduardo, sempre sorrindo nas fotos que ele fazia questão de postar nas redes sociais. Ela era a esposa perfeita, a acompanhante ideal, a mulher que ficava ao fundo enquanto ele brilhava na frente. E ela nunca se importou, ou pelo menos fingia não se importar. Mas naquela noite, ao descer do carro e ver as luzes douradas que iluminavam a fachada do restaurante, algo dentro dela tremeu. Uma intuição. Um presságio. Marina respirou fundo, afastou o pensamento e seguiu em frente. A recepcionista a cumprimentou com um sorriso profissional,
e a conduziu até o salão principal. O ambiente era exatamente como Marina lembrava. Lustres de cristal pendurados no teto alto, mesas, cobertas com toalhas brancas imaculadas, talheres de prata reluzentes, taças de cristal dispostas com precisão milimétrica. Ao fundo, um pianista tocava uma melodia suave, quase imperceptível, que se misturava ao murmúrio discreto das conversas. Marina caminhou devagar, os olhos percorrendo as mesas à procura de Eduardo. Sentia os olhares de alguns clientes sobre ela, curiosos, avaliadores. Ela sorriu educadamente, mantendo a postura ereta, uma mão sobre a barriga, a outra segurando a pequena bolsa de mão. E então, no fundo do salão, ela o viu. Eduardo estava sentado em uma mesa junto à janela, vestido com um terno azul marinho, impecável. Os cabelos escuros penteados para trás, o sorriso confiante estampado no rosto. Ele conversava animadamente com outras 3 pessoas, 2 homens de meia idade, que Marina reconheceu como sócios de negócios, e uma mulher. Marina parou. A mulher era jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, cabelos longos e lisos, maquiagem impecável, vestido vermelho justo que marcava cada curva do corpo. Ela ria alto, tocava o braço de Eduardo com intimidade, inclinava-se para perto dele como se compartilhassem segredos. Marina sentiu o coração acelerar. Tentou se acalmar. Talvez fosse uma executiva. Talvez fosse parte da negociação. Talvez fosse apenas uma colega de trabalho. Mas algo na forma como Eduardo olhava para aquela mulher, algo no sorriso dele, na postura relaxada, na proximidade excessiva, fez Marina tremer por dentro. Ela reuniu coragem e caminhou até a mesa. Eduardo levantou os olhos e, ao vê-la, seu sorriso vacilou por uma fração de segundo. Foi rápido, quase imperceptível, mas Marina viu. Viu a irritação que passou pelo rosto dele antes de ser substituída por uma expressão neutra. Eduardo se levantou devagar, ajeitou o paletó e a cumprimentou com um beijo frio na bochecha. Marina, querida, você chegou. Os sócios também se levantaram, cumprimentaram Marina com educação formal, e a mulher de vermelho permaneceu sentada, observando tudo com um sorriso enigmático nos lábios. Eduardo fez as apresentações rapidamente, de forma mecânica. Marina tentou sorrir, tentou ser gentil, mas sentia-se deslocada. Havia algo errado naquela mesa, algo que ela não conseguia identificar, mas que pesava no ar como uma ameaça invisível. A mulher de vermelho finalmente se apresentou. Valéria, consultora de investimentos, parceira de Eduardo em vários projetos. Marina estendeu a mão e Valéria a cumprimentou com um aperto firme, quase agressivo, os olhos fixos nos dela. Havia desafio naquele olhar. Havia algo que Marina não compreendia, mas que a fazia sentir-se pequena, inadequada, fora do lugar. Eduardo sugeriu que Marina se sentasse em outra mesa, ali perto, já que a reunião ainda estava em andamento, e ele não queria que ela ficasse entediada com conversas de negócios. Marina hesitou. Queria ficar ao lado dele. Queria fazer parte daquele momento. Mas Eduardo insistiu, com aquele tom de voz que não aceitava contestação, e Marina cedeu. Sempre cedia. Um garçom a acompanhou até uma mesa discreta, mais afastada, de onde ela podia ver Eduardo, mas sem estar ao lado dele. Era como se ela fosse uma espectadora da própria vida. Marina pediu um suco de laranja e tentou se distrair observando o movimento do restaurante, mas seus olhos sempre voltavam para a mesa de Eduardo. Ele ria, conversava, gesticulava. E Valéria estava sempre ali, ao lado dele, próxima demais, íntima demais. Marina sentia um aperto no peito. Tentava convencer a si mesma de que estava exagerando, que eram apenas ciúmes tolos, que Eduardo jamais atrairia. Eles estavam juntos havia 5 anos. Eram casados havia 3. Ela estava grávida do filho dele. Ele não faria isso. Não faria. Mas a dúvida, uma vez plantada, começou a crescer. E com ela veio o medo. Os minutos se arrastavam. Marina mexia no celular, respondia mensagens da mãe, checava as redes sociais, mas nada conseguia distraí-la do que estava acontecendo naquela mesa. Eduardo e Valéria riam juntos. Ele tocava o braço dela.
Ela inclinava a cabeça, jogava os cabelos para trás, olhava para ele com admiração explícita. E Eduardo parecia gostar. Parecia se sentir vivo ali, de uma forma que Marina não o via há meses. Foi então que ela percebeu. Não era apenas trabalho, não era apenas uma colega. Havia algo mais. Algo que Marina não queria ver, mas que estava ali, evidente, gritante, impossível de ignorar. De repente, os sócios se levantaram, cumprimentaram Eduardo e Valéria, despediram-se com apertos de mão e saíram do restaurante. Marina pensou que Eduardo viria até ela, que finalmente poderiam jantar juntos. Mas ele não veio. Ele permaneceu sentado com Valéria, apenas os dois. E foi nesse momento que Marina compreendeu. Compreendeu que não fora convidada para apoiar Eduardo. Compreendeu que sua presença ali não era desejada. Ela era um estorvo, um detalhe inconveniente, uma lembrança de um compromisso que ele queria esquecer. Marina sentiu as lágrimas começarem a se formar, mas as segurou. Não iria chorar ali. Não iria dar esse gosto a ninguém. Ela se levantou da mesa, decidida a ir embora. Mas antes que pudesse dar um passo, o garçom se aproximou e disse que Eduardo havia solicitado que ela esperasse, que ele iria até lá em alguns minutos. Marina hesitou, mas voltou a se sentar. Esperou. 5 minutos. 10. 15. Eduardo não vinha. Ela olhou para a mesa dele de novo e viu que ele e Valéria estavam ainda mais próximos. Ele segurava a mão dela sobre a mesa. Marina sentiu o ar faltar, sentiu o mundo desabar ao seu redor. Mas ainda assim esperou, porque era isso que ela sempre fazia. Esperava, acreditava, perdoava, mesmo quando não deveria. Foi então que Valéria se levantou. Marina a viu caminhar em direção ao banheiro, mas ao invés de seguir pelo corredor, ela mudou de direção. Vinha em direção a Marina. O coração de Marina acelerou. Ela não sabia o que esperar. Valéria parou diante da mesa dela, um sorriso irônico nos lábios, uma taça de vinho tinto na mão. Marina, não é? Valéria disse, a voz doce, mas carregada de veneno. A esposa de Eduardo. A voz dela arrastava a palavra esposa como se fosse uma piada. Marina assentiu sem saber o que dizer. Valéria continuou. Imagino que deve ser difícil para você, né? Ver seu marido tão feliz ao lado de outra pessoa. Marina sentiu o sangue congelar. O que essa mulher estava insinuando? Valéria riu, um riso baixo, cruel. Ah, querida, não precisa fingir. Todo mundo aqui sabe. Eduardo e eu estamos juntos há mais de 1 ano. Você é a única que ainda finge não ver. Marina quis gritar, quis se levantar, quis sair correndo dali. Mas seu corpo não obedecia. Ela ficou paralisada, encarando aquela mulher que destruía sua vida com tanta naturalidade. E então, sem aviso, Valéria ergueu a taça e despejou o vinho tinto sobre o vestido de Marina. O líquido escuro escorreu pelo tecido claro, manchando o peito, a barriga, as coxas. Marina ofegou. Levou as mãos ao ventre instintivamente, protegendo o bebê. O restaurante inteiro silenciou. As conversas pararam. O pianista ergueu as mãos do teclado. Todos olhavam. Marina sentiu o rosto queimar de vergonha. Suas mãos tremiam. Ela tentou se limpar, mas o vinho já havia impregnado o vestido. Parecia sangue. Parecia uma ferida aberta. Valéria sorriu satisfeita com o efeito causado. Ops, que descuido o meu! Ela disse sem um pingo de arrependimento. Marina procurou Eduardo com os olhos. Ele estava de pé, mas não se movia. Olhava para a cena com uma expressão que Marina não conseguia decifrar. Não era surpresa. Não era raiva, era algo pior, era indiferença. Eduardo não fez nada. Não correu para ajudá-la. Não repreendeu Valéria. Simplesmente ficou ali, parado, como se Marina fosse uma estranha. Como se ela não importasse. Marina tentou se levantar, mas as pernas falharam. Ela se apoiou na mesa, respirando com dificuldade. O bebê se mexeu dentro dela como se sentisse o desespero da mãe. Marina fechou os olhos por um instante, tentando reunir forças. Quando os abriu novamente, viu Valéria se aproximar ainda mais. A mulher se inclinou, tão perto que Marina podia sentir o perfume caro, enjoativo. Você acha que ele te quer? Que ele se importa com você? Valéria sussurrou venenosa.
Você é só um obstáculo, querida, uma obrigação que ele está cansado de carregar. Esse bebê, ele nunca quis. E você? Você é invisível para ele. As palavras atingiram Marina como golpes físicos. Ela sentiu as lágrimas finalmente escaparem, rolando quentes pelas bochechas. Mas ela não soluçou, não gritou. Ficou ali petrificada, humilhada, destruída. Valéria se afastou, voltou para a mesa de Eduardo, sentou-se ao lado dele e ergueu sua taça como se estivesse brindando. Eduardo a acompanhou. Marina viu tudo. Viu o homem que amava celebrando sua humilhação. Viu a vida que construíra desmoronando diante de seus olhos. E pela primeira vez em muito tempo, Marina se perguntou se realmente conhecia o homem com quem estava casada. Se algum dia o conhecera. O garçom se aproximou oferecendo guardanapos, mas Marina recusou. Ela precisava sair dali. Precisava respirar. Precisava entender o que estava acontecendo. Mas quando tentou se levantar novamente, Eduardo finalmente se moveu. Ele caminhou até ela, devagar, controlado, e se abaixou ao lado da cadeira. Marina, por favor, não faça uma cena, ele disse, baixo, urgente. Você está exagerando. Foi um acidente. Marina o encarou incrédula. Acidente? Eduardo suspirou, impaciente. Sim. Valéria tropeçou. Não foi intencional. Agora, por favor, vá para casa. Você está constrangendo todo mundo aqui. Marina não conseguiu responder. Não conseguiu processar o que estava ouvindo. Eduardo não estava defendendo-a. Estava defendendo Valéria. Estava pedindo que ela fosse embora, que desaparecesse, que deixasse de ser um incômodo. Marina sentiu algo quebrar dentro dela. Algo profundo, essencial, que nunca mais poderia ser consertado. Eduardo se levantou, ajeitou o paletó e voltou para a mesa onde Valéria o esperava, com um sorriso vitorioso. Marina ficou ali, sozinha, encharcada de vinho, destroçada por dentro, enquanto o restaurante aos poucos retomava suas conversas, como se nada tivesse acontecido, como se ela não existisse. Marina finalmente conseguiu se levantar, segurou a bolsa com força, respirou fundo e começou a caminhar em direção à saída. Mas antes que pudesse chegar à porta, Valéria se levantou novamente. Marina, espera, ela disse, a voz alta, o suficiente para que todos ouvissem. Marina parou, mas não se virou. Valéria continuou. Só queria que você soubesse de uma coisa. Eduardo e eu estamos planejando nosso futuro juntos, um futuro sem você. Então, por que você não facilita as coisas e aceita o inevitável? Você já perdeu. Marina apertou os punhos. Sentiu a raiva começar a ferver dentro dela, mas ainda assim não se virou. Não deu a Valéria a satisfação de vê-la desmoronar completamente. Ela continuou caminhando. Um passo, outro, mais um. Até que finalmente cruzou a porta do restaurante e saiu para a rua. O ar frio da noite bateu em seu rosto, e ela inspirou profundamente, tentando conter o choro que ameaçava explodir. Marina olhou para suas mãos, manchadas de vinho, tremendo. Olhou para o vestido arruinado. Olhou para a rua vazia, para os carros que passavam indiferentes, e sentiu-se completamente sozinha. Mais sozinha do que nunca estivera em toda a sua vida. Ela levou uma mão à barriga, acariciando o bebê que crescia dentro dela. Desculpa, meu amor, ela sussurrou. Desculpa por tudo isso. Marina não sabia o que fazer, não sabia para onde ir. O motorista havia ido embora, e ela não tinha forças para chamar outro. Ela se encostou na parede do restaurante, sentindo as pernas fraquejarem. Fechou os olhos, tentando organizar os pensamentos, tentando entender como sua vida havia desmoronado tão rapidamente. E foi nesse momento que ela ouviu um barulho. Passos. Ela abriu os olhos e viu uma figura se aproximando. Era um homem, alto, de ombros largos, vestido com um terno escuro. Ele parava sob a luz do poste e Marina levou alguns segundos para reconhecê-lo. Quando reconheceu, sentiu uma mistura de alívio e vergonha. Era Daniel, seu irmão mais velho, o homem que sempre a protegera, que sempre
Estivera ao seu lado nos momentos mais difíceis. Daniel a olhou, e Marina viu a expressão dele mudar. Viu a preocupação, a raiva, a determinação. Ele se aproximou rapidamente, tirou o paletó e o colocou sobre os ombros dela. Marina, o que aconteceu? Ele perguntou, a voz grave, controlada, mas carregada de tensão. Marina tentou responder, mas as palavras não saíram. Ela apenas apontou para o restaurante, para o vestido manchado, para as lágrimas que escorriam sem parar. Daniel entendeu. Não precisava de explicações detalhadas. Ele conhecia Eduardo. Nunca havia confiado nele. Sempre soube que aquele homem não era digno de sua irmã. E agora, vendo Marina daquele jeito, destroçada, humilhada, grávida e vulnerável, Daniel sentiu uma raiva que ele não sentia há anos. Ele respirou fundo, controlando-se. Vamos entrar. Ele disse firme. Marina balançou a cabeça. Não, Daniel, por favor, eu só quero ir para casa. Mas Daniel não estava pedindo permissão. Ele a pegou pelo braço, gentil, mas determinado. Você vai entrar comigo. E vamos resolver isso agora. Marina não teve forças para resistir. Ela deixou que Daniel a guiasse de volta para dentro do restaurante. E quando eles cruzaram aquela porta novamente, todos os olhares se voltaram para eles. Eduardo estava de pé, conversando animadamente com Valéria, quando viu Daniel e Marina. Sua expressão mudou instantaneamente. O sorriso sumiu. A cor fugiu do rosto. Ele conhecia Daniel, conhecia a reputação dele, e sabia que, naquele momento, as coisas haviam mudado completamente. Daniel caminhou devagar até a mesa, Marina ao seu lado, ainda coberta pelo paletó dele. O restaurante ficou em silêncio absoluto, até o pianista parou de tocar. E quando Daniel finalmente parou diante de Eduardo e Valéria, ele não precisou gritar. Sua voz era baixa, mas carregava um peso que fez todos ao redor estremecerem. Então é assim que você trata minha irmã. Eduardo tentou sorrir, tentou agir com naturalidade, mas a voz saiu trêmula. Daniel, que surpresa! Não sabia que você estava na cidade. Daniel não desviou o olhar. Responde minha pergunta, Eduardo. Eduardo engoliu em seco, olhou para Valéria, depois de volta para Daniel. Houve um mal-entendido. Valéria tropeçou e acidentalmente derramou vinho na Marina. Nada demais. Daniel deu um passo à frente. Um mal-entendido? Ele repetiu, a voz mais baixa ainda, mais perigosa. Eduardo assentiu, mas sem convicção. Daniel então se virou para Valéria. E você? Você também tropeçou? Valéria ergueu o queixo tentando parecer confiante. Foi um acidente. Eu já pedi desculpas. Daniel sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Era um sorriso que fazia as pessoas ao redor se afastarem instintivamente. Daniel então tirou algo do bolso interno do paletó. Era um pequeno pendrive. Ele o ergueu na frente de todos. Vocês sabem o que tem aqui? Ele perguntou, olhando diretamente para Eduardo e Valéria. Os dois ficaram pálidos. Daniel continuou. Tem uma gravação. Uma gravação de vocês dois, Eduardo. Planejando como vão tirar tudo da minha irmã depois que o bebê nascer. Como vão isolá-la. Como vão fazer com que ela perca tudo que tem. Sua casa, suas contas, sua dignidade. Tudo documentado, tudo gravado. E agora, tudo isso vai se tornar público. O restaurante explodiu em murmúrios. Eduardo tentou negar, mas Daniel não deu chance. Ele se virou para o gerente do restaurante que observava tudo de longe. Você tem câmeras de segurança aqui, certo? O gerente assentiu, nervoso. Daniel acenou para Marina. Então você vai ver que o que aconteceu com minha irmã não foi nenhum acidente. Foi uma agressão. E eu quero que você chame a polícia, agora. O gerente do restaurante hesitou por apenas um instante antes de pegar o telefone e fazer a ligação. Daniel permaneceu imóvel, os olhos fixos em Eduardo, que agora suava frio sob o terno impecável. Valéria, ao lado dele, tentava manter a compostura, mas suas mãos tremiam visivelmente. Marina, ainda coberta pelo paletó do irmão, observava tudo como se estivesse assistindo a uma peça de teatro. Seu coração batia descompassado, uma mistura de medo, alívio e incredulidade. Ela nunca imaginou que Daniel pudesse ter provas. Nunca imaginou que a traição fosse tão calculada, tão fria.
Eduardo não apenas a traía, ele planejava destruí-la, a sala inteira. Agora observava a cena sem disfarçar. Alguns clientes haviam levantado os celulares gravando discretamente. Outros sussurravam entre si, chocados com o que presenciavam. O amor eterno, conhecido por sua discrição e elegância, havia se transformado no palco de um escândalo público. E Marina, a mulher que sempre preferiu o silêncio, estava no centro dele. Daniel deu mais um passo em direção a Eduardo. Sua postura era calma, mas havia algo na forma como ele se movia, algo na intensidade de seu olhar, que deixava claro que ele não estava ali para negociar. Ele estava ali para fazer justiça. E quando Daniel Albuquerque decidia que era hora de fazer justiça, nada o fazia recuar. Eduardo finalmente encontrou sua voz, mas ela saía trêmula, desesperada. Daniel, eu posso explicar. Tudo isso é um grande mal-entendido. Você conhece sua irmã. Ela sempre foi emotiva, dramática. Você sabe como ela exagera as coisas. Daniel não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou para Eduardo com uma expressão que fez o outro homem dar um passo para trás instintivamente. Então Daniel falou, e sua voz era tão baixa que parecia um sussurro, mas cada palavra ecoou pelo salão silencioso. Minha irmã é a pessoa mais bondosa que eu conheço. Ela te deu 5 anos da vida dela, te apoiou quando você não tinha nada, acreditou em você quando ninguém mais acreditava. E você? Você a tratou como lixo. Eduardo abriu a boca para protestar, mas Daniel ergueu a mão, silenciando-o. E essa mulher ao seu lado, Daniel disse, olhando para Valéria com desprezo, essa mulher jogou vinho na minha irmã grávida, na frente de todo mundo, e você ficou parado. Não fez nada. Pior, você pediu para ela ir embora. Como se ela fosse o problema, como se ela fosse a culpada. Valéria tentou intervir. Foi um acidente. Eu já disse. Eu tropecei. Daniel a encarou, e ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Tropeçou? Daniel repetiu. Então me explica como alguém tropeça e joga vinho em outra pessoa 2 vezes. A cor sumiu do rosto de Valéria. Eduardo a olhou confuso. 2 vezes. Marina, que até então estava em silêncio, finalmente falou. Sua voz era fraca, mas firme. A segunda vez foi na minha cabeça. Ela despejou o resto do vinho direto da garrafa. O restaurante explodiu em murmúrios indignados. Vários clientes agora gravavam abertamente. Uma mulher em uma mesa próxima levantou-se e gritou. Isso é um absurdo. Como alguém faz isso com uma mulher grávida? O gerente do restaurante, visivelmente abalado, aproximou-se de Daniel. Senhor, a polícia já foi acionada. Eles devem chegar em alguns minutos. Daniel agradeceu com um aceno de cabeça e então se virou para Marina. Ela estava pálida, tremendo, com os olhos cheios de lágrimas contidas. Daniel colocou a mão no ombro dela, gentil. Você está bem? Marina assentiu, mas era evidente que não estava. Daniel então a guiou até uma cadeira vazia e a ajudou a se sentar. Ele tirou um lenço do bolso e ofereceu a ela. Marina o aceitou e enxugou as lágrimas que finalmente começavam a cair. Eduardo, percebendo que a situação estava completamente fora de controle, tentou uma nova abordagem. Ele se aproximou de Marina, a voz assumindo um tom conciliador, quase paternal. Marina, amor, vamos conversar em particular. Isso aqui está ficando ridículo. Você sabe que eu te amo, sabe que nunca faria nada para te machucar. Vamos para casa, vamos resolver isso entre nós, como um casal maduro. Marina ergueu os olhos, e pela primeira vez naquela noite, Eduardo viu algo diferente nela. Não era mais a mulher submissa, a esposa obediente. Era algo mais duro, mais forte. Algo que ele nunca vira antes. Você me ama? Marina perguntou, a voz carregada de amargura. Você está falando sério? Eduardo hesitou, mas continuou. Claro que eu te amo. Você é minha esposa. Marina deu uma risada seca, sem humor. Eu sou sua esposa. Mas ela, apontando para Valéria, é sua amante há mais de 1 ano. Você planejava tirar tudo de mim depois que o bebê nascesse. E ainda tem coragem de dizer que me ama? Eduardo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu.
Ele olhou ao redor, percebendo que todos estavam ouvindo, que tudo estava sendo gravado, que sua reputação, seu império construído com tanto esforço, estava desmoronando diante de seus olhos. Ele tentou sorrir, tentou minimizar. Marina, você está exagerando. Não há nenhum plano. Daniel tirou o pendrive do bolso novamente e o ergueu. Quer que eu toque isso aqui para todo mundo ouvir? Eduardo empalideceu. Valéria, percebendo que a situação estava perdida, tentou uma última cartada. Ela se aproximou de Marina, assumindo uma postura supostamente vulnerável. Marina, me desculpa. Eu sei que fui longe demais. Eu estava com ciúmes, entende? Eduardo me disse que vocês estavam separados, que ele ia pedir o divórcio. Eu acreditei nele. Eu não sabia que você ainda estava tentando salvar o casamento. Marina a olhou com uma mistura de pena e desprezo. Você sabia que eu estava grávida? Valéria desviou o olhar. Marina continuou. Você sabia que eu estava esperando um filho dele, e mesmo assim jogou vinho em mim, na frente de todo mundo. Você não estava com ciúmes. Você queria me humilhar, queria me destruir. Valéria tentou responder, mas Marina a cortou, e conseguiu. Daniel, que observava tudo em silêncio, finalmente interveio. Ele se virou para Eduardo. Você tem 2 minutos para me dizer a verdade. E não minta, porque eu já sei de tudo. Eduardo olhou para ele, depois para Marina, depois para Valéria. Ele estava encurralado. Sabia que não havia saída. Então, pela primeira vez naquela noite, ele disse a verdade. Tudo bem. É verdade. Eu e Valéria estamos juntos há 1 ano. E sim, nós conversamos sobre o que fazer depois que o bebê nascesse. Mas não era nada planejado. Eram só conversas. Nada seria colocado em prática. Marina sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez não eram de tristeza. Eram de raiva. Só conversas. Então por que seu advogado me ligou semana passada perguntando sobre nossos bens? Por que você transferiu parte das nossas contas para o nome dela? Eduardo ficou sem palavras. Marina continuou, a voz cada vez mais firme. Você acha que eu sou burra? Que eu não percebo quando alguém está tramando contra mim? A revelação pegou Eduardo de surpresa. Ele não esperava que Marina soubesse de nada. Sempre a vira como alguém ingênua, fácil de manipular. Mas Marina não era mais aquela mulher. A humilhação daquela noite havia quebrado algo dentro dela, mas também havia despertado algo que estava adormecido. Força, coragem, dignidade. Daniel sorriu, orgulhoso. Ela sabe de tudo, Eduardo. E agora todo mundo vai saber. Eduardo olhou ao redor desesperado. Os clientes gravavam, o gerente observava, a polícia estava a caminho. Sua vida, como ele a conhecia, estava acabando. Ele tentou mais uma vez. Daniel, vamos conversar com calma. Somos homens civilizados. Podemos resolver isso sem envolver autoridades. Daniel deu um passo à frente, ficando cara a cara com Eduardo. Homens civilizados? Ele repetiu. Homens civilizados não traem suas esposas grávidas, não planejam roubar delas e definitivamente não permitem que ninguém as humilhe em público. Foi nesse momento que a porta do restaurante se abriu e 2 policiais entraram. O gerente os recebeu e rapidamente explicou a situação. Os policiais se aproximaram do grupo, avaliando a cena. Um deles, um homem de meia idade com ares de quem já havia visto de tudo, olhou para Marina, ainda coberta de vinho, e depois para Daniel. O senhor foi quem chamou. Daniel assentiu. Minha irmã foi agredida por essa mulher ali. Ele apontou para Valéria. Tem câmeras de segurança que comprovam. E também tem uma gravação que mostra que há uma conspiração para roubar os bens dela. O policial fez algumas anotações e então se virou para Valéria. A senhora pode me acompanhar, por favor? Valéria ficou branca. Eu não fiz nada. Foi um acidente. O policial não discutiu. Vamos esclarecer tudo na delegacia. Valéria olhou para Eduardo, esperando que ele fizesse algo, que a defendesse, que a salvasse. Mas Eduardo estava paralisado. Ele sabia que se tentasse ajudá-la, ele também seria envolvido. E sua carreira, sua reputação, não poderiam sobreviver a isso. Então ele fez o que sempre fez. Escolheu a si mesmo. Ele deu um passo para trás, deixando Valéria sozinha. Ela percebeu.
percebeu que, assim como Eduardo havia abandonado Marina, agora ele a abandonava também. A realização atingiu Valéria como um soco. Ela tentou falar, mas sua voz saiu como um sussurro desesperado. Eduardo, por favor. Eduardo desviou o olhar. Valéria foi levada pelos policiais, ainda tentando protestar, mas ninguém a ouviu. Marina observou tudo com uma sensação estranha. Não era alegria, não era vingança. Era apenas uma profunda tristeza por tudo que havia sido perdido. O outro policial se aproximou de Marina. A senhora está bem? Precisa de atendimento médico? Marina balançou a cabeça. Estou bem. Só quero ir para casa. O policial assentiu e então olhou para Eduardo. E o... Senhor! Eduardo ergueu as mãos em um gesto defensivo. Eu não fiz nada, não agredi ninguém. Sou vítima de uma armação. Daniel riu, um riso sem humor. Vítima? Você? Eduardo o encarou, tentando recuperar algum controle sobre a situação. Sim, vítima. Você invadiu meu jantar de negócios com acusações infundadas. Você tem um pendrive que pode conter qualquer coisa. Pode ser falso. Pode ser montado. Daniel sacou o celular do bolsillo e começou a digitar. Em menos de 1 minuto, ele mostrou a tela para Eduardo. São mensagens suas para Valéria. Conversas detalhando como vocês planejavam assumir o controle dos bens de Marina. Tudo autenticado, com data, hora e localização. Eduardo olhou para a tela e sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O policial pegou o celular de Daniel e examinou as mensagens. Ele fez mais algumas anotações e então se virou para Eduardo. O senhor também vai precisar vir conosco. Eduardo explodiu. Isso é ridículo. Eu sou um empresário respeitado. Vocês não podem me tratar como um criminoso. O policial não se abalou. Senhor, o senhor está sendo acusado de conspiração e fraude. Pode cooperar voluntariamente ou podemos fazer isso do jeito difícil. Eduardo olhou ao redor, procurando apoio, mas encontrou apenas olhares de reprovação. Os clientes que antes o admiravam, agora o encaravam com desprezo. O empresário bem-sucedido, o homem poderoso, havia se revelado um covarde e um traidor. E todos haviam visto. Eduardo respirou fundo, tentando manter a compostura. Tudo bem, eu vou. Mas isso não vai ficar assim. Eu tenho advogados. Vou processar todos vocês por difamação. Daniel deu um passo à frente, colocando-se entre Eduardo e Marina. Processa. Vai em frente. Mas antes, você vai ter que explicar para um juiz por que todas essas mensagens existem. Por que você transferiu dinheiro? Por que você estava planejando deixar sua esposa grávida na miséria. Eduardo não respondeu. Ele sabia que estava perdido. A polícia o levou, e assim como Valéria antes dele, Eduardo saiu do restaurante escoltado, enquanto dezenas de celulares gravavam cada segundo. O escândalo estava completo, e Marina, a mulher que ele tentara destruir, ainda estava de pé. Daniel voltou para o lado de Marina e se ajoelhou ao lado dela. Você quer ir para casa? Marina assentiu, exausta. Daniel a ajudou a se levantar e a guiou em direção à saída. Mas antes de saírem, uma mulher idosa se aproximou. Ela tinha cabelos grisalhos presos em um coque elegante e olhos gentis. Querida, ela disse para Marina, você foi muito corajosa. Não deixe que ninguém te diga o contrário. Marina agradeceu com um aceno de cabeça, incapaz de falar. Outras pessoas começaram a se aproximar, oferecendo palavras de apoio, lenços, água. Uma jovem disse, eu gravei tudo. Se você precisar das imagens para qualquer coisa, eu te mando. Marina murmurou um obrigada e continuou caminhando. Daniel a levou até seu carro, um SUV preto estacionado em frente ao restaurante. Ele abriu a porta do passageiro e a ajudou a entrar. Colocou o cinto de segurança nela com cuidado, como se ela fosse algo frágil e precioso. Então contornou o carro e entrou no lado do motorista. Por alguns momentos, eles ficaram em silêncio, apenas ouvindo o som distante do trânsito de São Paulo. Marina olhava pela janela, ainda processando tudo o que havia acontecido. Daniel ligou o carro, mas não saiu do lugar. Ele olhou para a irmã. Você sabia que ele estava te traindo?
Marina fechou os olhos, as lágrimas voltando a correr. Eu suspeitava, mas não queria acreditar. Achei que estava sendo paranoica, que era coisa da minha cabeça. Daniel suspirou. Marina, você merece muito mais do que isso. Você sempre mereceu. Marina abriu os olhos e olhou para o irmão. E o bebê? O que vai ser do meu filho? Daniel segurou a mão dela. Seu filho vai ter uma mãe incrível, uma mãe forte, corajosa, que não se curva diante de ninguém. E vai ter um tio que vai protegê-lo sempre. Marina sorriu através das lágrimas. Obrigada, Daniel, por estar aqui, por me defender. Daniel apertou a mão dela. Eu sempre vou estar aqui. Sempre. Ele deu a partida e começou a dirigir. As luzes da cidade passavam pela janela, um borrão de cores e movimento. Marina recostou a cabeça no banco e fechou os olhos. Estava exausta, emocional e fisicamente drenada. Mas também sentia algo novo. Algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Enquanto Daniel dirigia pelas ruas iluminadas de São Paulo, Marina pensava no futuro. Pensava no bebê que crescia dentro dela, no filho que em breve chegaria ao mundo. Pensava na vida que teria que reconstruir, nas batalhas legais que enfrentaria, nos desafios que viriam. Mas também pensava na força que descobrira dentro de si mesma naquela noite. A força para se levantar, para enfrentar, para não desistir. Eduardo a havia subestimado. Achava que ela era fraca, submissa, fácil de controlar. Mas ele estava errado. Marina era muito mais do que ele jamais imaginou. E agora, livre de suas mentiras e manipulações, ela finalmente poderia descobrir quem realmente era. Quando chegaram ao prédio de Daniel, ele ajudou Marina a descer do carro. Você vai ficar comigo por enquanto. Amanhã a gente resolve o resto. Marina concordou. Eles subiram até o apartamento dele, no 20º andar de um edifício moderno na Vila Olímpia. O apartamento era espaçoso, decorado com móveis minimalistas e obras de arte contemporânea. Daniel levou Marina até o quarto de hóspedes e acendeu as luzes. Há toalhas limpas no banheiro. E tenho roupas que devem servir em você. Amanhã a gente compra o que você precisar. Marina sentou-se na cama, ainda usando o paletó de Daniel sobre o vestido manchado de vinho. Ela olhou para as próprias mãos, tremendo levemente. Daniel, ela disse, a voz quase um sussurro. Como você sabia? Sobre Eduardo e Valéria. Daniel sentou-se ao lado dela. Eu estava desconfiado há algum tempo. Você mudou. Ficou mais quieta, mais distante. Eu sabia que algo estava errado. Então contratei alguém para investigar. As mensagens, as transferências bancárias, tudo está documentado. Eu ia te contar, mas queria ter certeza antes. E então você me mandou uma mensagem hoje dizendo que estava indo ao restaurante. Eu decidi ir até lá só para ter certeza de que você estava bem. Quando cheguei e te vi na rua, manchada de vinho, chorando, eu soube que tinha que agir. Marina olhou para o irmão, os olhos cheios de gratidão. Você me salvou. Daniel balançou a cabeça. Não. Você se salvou. Eu só te dei as ferramentas. Marina deitou-se na cama, ainda vestida. Daniel cobriu-a com um cobertor e apagou as luzes. Descansa. Amanhã começa um novo capítulo. Marina fechou os olhos, mas o sono não vinha. Sua mente estava repleta de imagens daquela noite. O sorriso cruel de Valéria, a indiferença de Eduardo, o vinho escorrendo pelo vestido. Mas também havia outras imagens. Daniel chegando como um anjo vingador, os clientes do restaurante oferecendo apoio, a mulher idosa dizendo que ela havia sido corajosa. Marina não se sentia corajosa, sentia-se destruída, traída, humilhada. Mas talvez a coragem não fosse sobre não sentir medo ou dor. Talvez fosse sobre continuar em frente, apesar deles. Marina acariciou a barriga. Nós vamos ficar bem, ela sussurrou para o bebê. Eu prometo, vamos recomeçar, juntos. E dessa vez, ninguém vai nos tirar nossa paz. Na sala, Daniel estava ao telefone com seu advogado, um homem competente e implacável. Preciso que você prepare tudo para amanhã de manhã.
Divórcio, guarda, partilha de bens, medida protetiva, tudo. E quero que seja rápido. Ele ouviu a resposta do outro lado e assentiu. Bom, e sobre as provas? Perfeito. Manda tudo por e-mail ainda hoje. Ele desligou e ficou olhando para a cidade pela janela. São Paulo nunca dormia. Mesmo naquela hora, da noite, as luzes piscavam, os carros circulavam, a vida continuava. E era exatamente isso que Marina precisava fazer: continuar. Daniel sabia que os próximos meses seriam difíceis. Eduardo não desistiria facilmente. Ele lutaria, contrataria os melhores advogados, tentaria inverter a situação. Mas Daniel estava preparado. Ele não permitiria que nada de mal acontecesse com sua irmã. Não de novo. Enquanto Marina finalmente adormecia no quarto ao lado, exausta de tanto chorar, Daniel permanecia acordado, planejando cada passo. Ele já havia visto muitas pessoas serem destruídas por relacionamentos tóxicos, por parceiros manipuladores que usavam amor como arma. Mas Marina não. Seria uma delas. Ela sairia dessa situação mais forte, mais independente, mais consciente de seu próprio valor. E o bebê cresceria em um ambiente saudável, longe da toxicidade de Eduardo. Daniel pegou o pendrive que mostrara no restaurante e o conectou ao computador. As gravações começaram a tocar. A voz de Eduardo, fria e calculista, discutindo com Valéria como fariam para tirar tudo de Marina, como a isolariam, como a deixariam sem recursos. Era chocante ouvir o homem que um dia jurara amar Marina falar dela como se fosse um obstáculo, um problema a ser resolvido. Daniel sentiu a raiva ferver novamente, mas a controlou. Raiva não resolveria nada. Estratégia, sim. Ele copiou todos os arquivos e os enviou para o advogado, para a polícia e para uma jornalista de sua confiança. Amanhã, a história estaria em todos os lugares. Eduardo Mendes, o empresário bem-sucedido, seria exposto como o homem cruel e manipulador que realmente era. Sua reputação seria destruída. Suas parcerias comerciais seriam questionadas. E Marina finalmente teria justiça. Daniel desligou o computador e foi até a cozinha. Preparou um chá de camomila e levou até o quarto de Marina. Ela estava acordada, olhando para o teto. Daniel, ela disse quando ele entrou, eu não consigo parar de pensar. E se ele tentar tirar o bebê de mim? E se ele usar o dinheiro dele, os advogados dele, para me fazer parecer uma mãe inadequada? Daniel sentou-se na beirada da cama e entregou o chá a ela. Ele não vai conseguir. As provas estão do nosso lado. Ele planejava te roubar. Ele te traiu. Ele permitiu que te humilhassem. Nenhum juiz daria guarda para ele. Marina bebeu o chá devagar, sentindo o líquido quente acalmar um pouco sua ansiedade. Mas ainda havia tanto medo, tanto incerteza. Daniel, ela disse a voz trêmula, eu não sei se consigo fazer isso. Ser mãe sozinha. Recomeçar do zero. Daniel segurou a mão dela. Você não está sozinha. Você me tem. E tem a mamãe, que vai surtar quando souber de tudo, mas vai te apoiar. E tem amigos, tem família. Você não está sozinha, Marina, nunca esteve. Marina assentiu, mas as lágrimas voltaram a correr. É que eu amava ele, sabe? Eu realmente amava. E ele me fez de idiota. Me usou. Me descartou como se eu não fosse nada. Daniel apertou a mão dela. Eu sei. E você tem todo. O direito de ficar triste, de ficar com raiva. Mas não deixa que isso te defina. Você é muito mais do que o que ele fez com você. Marina terminou o chá e deitou-se novamente. Daniel ficou ali até que ela finalmente adormecesse, o rosto ainda manchado pelas lágrimas, mas mais sereno. Ele então voltou para a sala e se sentou no sofá, pensando em tudo que ainda precisava ser feito. Amanhã seria um dia longo, mas era também o primeiro dia da nova vida de Marina. Uma vida sem mentiras, sem traições, sem humilhações. Uma vida onde ela finalmente poderia ser ela mesma, sem precisar se diminuir para caber nas expectativas de ninguém. Daniel olhou para o relógio. Eram quase 3 da manhã. Ele decidiu dormir um pouco, mas antes enviou uma última mensagem para o advogado. Quero que ele perca tudo, a casa, as contas, a reputação.
Quero que ele sinta uma fração do que fez minha irmã sentir. A resposta veio rápida. Pode deixar. Ele vai pagar por tudo. Daniel finalmente se permitiu relaxar. A batalha estava apenas começando, mas ele estava pronto. E mais importante, Marina também estaria. Marina acordou com a luz do sol invadindo o quarto através das cortinas brancas. Por alguns segundos ela não soube onde estava. O quarto era diferente do seu, mais moderno, mais limpo. Então, a memória voltou como uma onda violenta. O restaurante, Valéria, o vinho, Eduardo, tudo. Ela levou as mãos à barriga, sentindo o bebê se mexer suavemente. Pelo menos você está bem, ela sussurrou. Levantou-se devagar, o corpo dolorido como se tivesse sido espancada. Mas não eram dores físicas, eram as dores da alma, que não aparecem em radiografias, mas machucam infinitamente mais. Ela caminhou até o banheiro e olhou para o espelho. Seus olhos estavam inchados, vermelhos, o rosto pálido, os cabelos desgrenhados. Ela mal se reconhecia. Aquela mulher no espelho parecia uma estranha. Marina tomou um banho longo, deixando a água quente lavar não apenas o corpo, mas também um pouco da angústia que carregava. Quando saiu, encontrou roupas limpas sobre a cama, uma calça de moletom larga e uma camiseta confortável, claramente do guarda-roupa de Daniel. Ela vestiu-se e saiu do quarto. A casa estava silenciosa, mas havia cheiro de café recém-passado vindo da cozinha. Marina seguiu o aroma e encontrou Daniel sentado à mesa, lendo algo no tablet, uma xícara de café ao lado. Ele levantou os olhos quando ela entrou. Bom dia, como você dormiu? Marina deu de ombros. Dormi. Não sei se bem, mas dormi. Daniel acenou para a cadeira em frente. Senta. Fiz café, tem pão, frutas, o que você quiser. Marina sentou-se e aceitou a xícara de café que Daniel lhe ofereceu. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, apenas bebendo o café, ouvindo o som distante da cidade lá fora. Então, Daniel quebrou o silêncio. Conversei com meu advogado de manhã cedo. Já demos entrada no pedido de divórcio. E conseguimos uma medida protetiva. Eduardo não pode chegar perto de você. Marina assentiu, mas não sentiu alívio. Sentiu apenas um vazio imenso. E ele? Onde ele está? Daniel hesitou antes de responder. Foi liberado ontem à noite. Pagou fiança. Mas Valéria ainda está detida. Parece que ela tem outros processos pendentes. Marina bebeu mais um gole de café. E agora? Daniel se inclinou para a frente, a expressão séria. Agora a gente luta. Nos próximos dias, vamos organizar toda a documentação. Vou te ajudar a recuperar o acesso às suas contas. Vamos garantir que o apartamento fique com você. E vamos preparar o caso para a guarda do bebê. Embora eu não ache que Eduardo vá lutar muito por isso. Ele sempre foi egoísta demais para ser pai de verdade. Marina sentiu as lágrimas começarem a se formar novamente, mas as segurou. Não queria chorar mais. Já havia chorado demais. O celular de Marina vibrou na mesa. Era uma mensagem da mãe dela. Filha, preciso falar com você. É urgente. Marina mostrou a mensagem para Daniel. Ele suspirou. Ela viu as notícias. Marina franziu a testa. Que notícias? Daniel pegou o tablet e abriu um site de notícias. A manchete era enorme. Empresário Eduardo Mendes é acusado de fraude e conspiração contra a esposa grávida. Marina sentiu o ar faltar. A matéria tinha fotos do restaurante, de Eduardo sendo levado pela polícia, de Valéria escondendo o rosto. E tinha uma foto de Marina, manchada de vinho, ao lado de Daniel. A história toda estava ali exposta para o mundo inteiro ver. Marina leu a matéria com as mãos tremendo. Cada palavra era como uma facada. Mas, ao mesmo tempo, havia algo libertador em ver a verdade sendo contada. Não era mais só ela sabendo. O mundo inteiro agora sabia quem Eduardo realmente era. O telefone de Marina começou a tocar insistentemente. Ligações de números desconhecidos, mensagens de jornalistas querendo entrevistas, pedidos de amigos querendo saber se ela estava bem. Marina desligou o celular, incapaz de lidar com tudo aquilo. Daniel, eu não sei se consigo fazer isso.
enfrentar todo mundo, responder perguntas, fingir que estou bem quando estou completamente destruída. Daniel se levantou e foi até ela, colocando as mãos nos ombros dela. Você não precisa fingir nada. E você não precisa falar com ninguém se não quiser. Mas também não pode se esconder. Você não fez nada de errado. Ele fez. E ele é quem deveria estar envergonhado, não você. Marina assentiu, mas ainda sentia o peso da humilhação sobre seus ombros. Como ela iria sair na rua sabendo que todos haviam visto, que todos sabiam da traição, da humilhação, de tudo? Marina decidiu ligar para a mãe. Dona Célia atendeu no primeiro toque. Marina, minha filha, eu vi as notícias. Onde você está? Está bem? O bebê está bem? A voz da mãe era carregada de preocupação e ansiedade. Marina tentou acalmá-la. Estou bem, mãe. Estou na casa do Daniel. E o bebê está bem. Dona Célia respirou fundo do outro lado da linha. Eu sempre soube que aquele homem não prestava. Sempre soube. Mas você não me escutava. Marina fechou os olhos, sentindo a culpa começar a pesar. Eu sei, mãe. Você tinha razão. Dona Célia suspirou. Não é hora de eu ter razão. É hora de você se recuperar. Vou aí agora. Antes que Marina pudesse protestar, a ligação caiu. Daniel sorriu. Ela vem para cá? Marina assentiu. Conhecendo minha mãe, ela já deve estar no carro. Daniel riu. Bom, você precisa de toda a família ao seu redor agora. Enquanto esperavam Dona Célia chegar, Daniel mostrou a Marina outros artigos que haviam saído. A história havia viralizado nas redes sociais. Havia milhares de comentários, a maioria apoiando Marina. Mulheres compartilhando suas próprias histórias de traição e superação. Homens criticando Eduardo. Influenciadoras falando sobre a importância de denunciar relacionamentos abusivos. Marina lia tudo com uma mistura de gratidão e vergonha. Era reconfortante ver tanto apoio, mas também era doloroso ter sua vida privada exposta daquela forma. Daniel percebeu o desconforto dela. Eu sei que é difícil, mas pelo menos agora a verdade está do seu lado. Eduardo não vai conseguir manipular a narrativa. Todo mundo sabe o que ele fez. Marina assentiu, mas ainda havia uma pergunta que a atormentava. E se as pessoas acharem que eu fui burra, que eu deveria ter percebido antes? Daniel a olhou nos olhos. Qualquer pessoa que pensar isso não merece sua atenção. Você não foi burra. Você foi enganada por alguém em quem confiava. Isso não é sua culpa. Dona Célia chegou menos de uma hora depois, carregando 2 sacolas enormes de comida. Ela entrou no apartamento como um furacão, deixando as sacolas no chão e correndo para abraçar Marina. Minha filha, minha menina, deixa eu te ver. Ela segurou o rosto de Marina com as mãos, examinando-a, como se procurasse feridas visíveis. Marina tentou sorrir. Estou bem, mãe, Dona Célia balançou a cabeça. Você não está bem. Está com cara de quem passou a noite chorando. Mas vai ficar bem. Eu vou cuidar de você. Daniel ajudou a levar as sacolas para a cozinha, enquanto Dona Célia instalava Marina no sofá. Cobrindo-a com uma manta, ajeitando almofadas, como se ela fosse uma criança pequena. Marina deixou-se ser cuidada, sentindo-se estranhamente confortada pela presença da mãe. Dona Célia então se sentou ao lado dela. Agora me conta tudo, do começo. Marina respirou fundo e começou a contar. Cada detalhe, cada momento de humilhação, cada palavra cruel. Dona Célia ouvia em silêncio, o rosto tornando-se cada vez mais vermelho de raiva. Quando Marina terminou, Dona Célia estava tremendo de indignação. Aquele desgraçado, aquela sem vergonha. Como ousam fazer isso com você? Com meu neto. Daniel entrou na sala com 3 xícaras de chá. Calma, Célia. A justiça vai ser feita. Dona Célia pegou a xícara, mas continuava furiosa. Justiça? Eu quero que ele apodreça, que perca tudo, que nunca mais consiga olhar no espelho sem sentir vergonha. Marina, surpreendentemente, se viu sorrindo. Era a primeira vez que sorria desde a noite anterior. Ver a mãe tão ferozmente protetora era reconfortante. Mãe, já está tudo em andamento. Daniel está cuidando de tudo. Dona Célia olhou para o filho com aprovação. Pelo menos um dos meus filhos tem juízo. Daniel sorriu.
Obrigado, mãe. Acho. Dona Célia então voltou sua atenção para Marina. E você, minha filha, vai vir morar comigo até o bebê nascer. Não aceito não como resposta. Marina ia protestar, mas olhou para a determinação no rosto da mãe e percebeu que era inútil argumentar. Tudo bem, mãe, eu vou. Os dias seguintes foram um borrão de atividades. Daniel levou Marina de volta ao apartamento que ela dividia com Eduardo para pegar suas coisas. Eles foram acompanhados por um oficial de justiça, garantindo que Eduardo não estivesse lá. O apartamento estava exatamente como Marina deixara, mas parecia diferente agora. Vazio, frio, sem vida. Marina caminhou pelos cômodos pegando roupas, documentos, fotos. Havia tanto ali. 5 anos de vida compartilhada, 5 anos de memórias. Ela pegou o álbum de casamento e o abriu. Ali estavam eles, jovens, felizes, apaixonados. Ou pelo menos ela estava apaixonada. Talvez Eduardo nunca tenha estado. Marina fechou o álbum e o deixou sobre a mesa. Não queria mais nada que a lembrasse daqueles tempos. Daniel a observava em silêncio, respeitando seu luto. Porque era isso que ela estava fazendo. Lamentando a morte de um casamento, de um sonho, de uma versão de si mesma que nunca mais voltaria. Marina foi até o quarto do bebê. Ela havia começado a decorá-lo algumas semanas atrás. Havia um berço montado, móveis pendurados no teto, prateleiras com livros infantis, tudo escolhido com tanto carinho. Ela acariciou o berço, imaginando seu filho ali dormindo pacificamente. Vou levar tudo isso, ela disse para Daniel. Quero que o quarto do bebê esteja pronto na casa da mãe. Daniel assentiu. Vou contratar uma empresa de mudança. Eles vão transferir tudo. Marina agradeceu e continuou coletando suas coisas. Quando terminaram, já estava escurecendo. Marina deu uma última olhada no apartamento. Adeus, ela sussurrou. Não para o lugar, mas para a vida que tinha ali. Para a mulher que ela era quando vivia naquelas paredes. Aquela Marina não existia mais. No lugar dela estava surgindo alguém diferente, alguém mais forte, alguém que não se deixaria ser pisada nunca mais. A mudança para a casa da mãe foi rápida. Dona Célia havia preparado o antigo quarto de Marina, mas também transformado outro cômodo no quarto do bebê. Marina ficou comovida ao ver o esforço que a mãe havia feito. Havia cortinas novas, paredes recém-pintadas, flores frescas em vasos. É temporário, Dona Célia disse, até você se recuperar e decidir o que quer fazer. Mas por enquanto vocês dois estão seguros aqui. Marina abraçou a mãe, sentindo as lágrimas voltarem. Dessa vez, não eram lágrimas de tristeza. Eram de gratidão. Obrigada, mãe, por tudo. Dona Célia afastou-se e limpou as próprias lágrimas. Agora chega de chorar. Vamos jantar. Fiz aquela sua comida favorita. Marina sorriu. Escondidinho de carne seca, Dona Célia piscou, e pudim de leite de sobremesa. Marina riu um riso genuíno e seguiu a mãe até a cozinha. Talvez, só talvez, tudo ficasse bem no final. As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional. O processo de divórcio estava em andamento, mas Eduardo não estava facilitando nada. Ele havia contratado uma equipe de advogados caríssimos e estava tentando reverter a situação. Alegava que as provas eram falsas, que havia sido armado, que Marina estava exagerando tudo para ficar com o dinheiro dele. A estratégia era clara, tentar se fazer de vítima, mas não estava funcionando. As provas eram sólidas demais. As mensagens, as transferências bancárias, os vídeos do restaurante. Tudo apontava para a culpa dele. Ainda assim, cada audiência, cada depoimento, cada confronto legal era desgastante para Marina. Ela tinha que reviver a humilhação repetidas vezes, explicar para estranhos como se sentiu, detalhar cada momento doloroso. Havia dias em que ela só queria desistir, deixar Eduardo ficar com tudo, desde que ela pudesse ter paz. Mas Daniel não deixava. Ele a lembrava constantemente de que desistir não era uma opção, que ela merecia justiça, que o bebê merecia ter uma mãe que lutasse por seus direitos. Marina também começou a fazer terapia. A psicóloga, uma mulher gentil chamada Doutora Patrícia, ajudou Marina a processar o trauma,
a entender que ela não era culpada por nada do que acontecera, a reconstruir sua autoestima. Foram sessões difíceis, onde Marina chorou muito, gritou, desabafou. Mas também foram sessões libertadoras. Aos poucos, Marina começou a se reconectar consigo mesma, a lembrar de quem ela era antes de Eduardo, a descobrir quem ela poderia ser depois dele. A terapia também a ajudou a se preparar para a maternidade. Marina tinha medo de que toda aquela dor afetasse o bebê, de que ele nascesse carregando o peso de tudo que ela havia passado. Mas doutora Patrícia a tranquilizou. Seu bebê vai sentir amor, vai sentir que tem uma mãe forte, que lutou por ele. Isso é tudo que ele precisa. Marina se apegou a essas palavras nos dias mais difíceis. Enquanto isso, o caso de Eduardo e Valéria continuava ganhando a atenção da mídia. Valéria, ainda enfrentando outros processos, havia tentado fazer um acordo com a justiça, oferecendo testemunhar contra Eduardo em troca de uma pena reduzida. Mas Eduardo estava lutando com unhas e dentes. Ele havia dado uma entrevista exclusiva para um canal de TV, onde se declarava inocente, vítima de uma conspiração. A entrevista causou indignação. As pessoas viram através das mentiras dele. Viram o homem manipulador e narcisista que ele realmente era. Mas mesmo assim, havia quem o defendesse. Havia quem acreditasse em sua versão. E isso machucava Marina profundamente. Como as pessoas podiam ser tão cegas? Como podiam ignorar todas as provas e ainda assim acreditar nele? Daniel explicou. É assim que narcisistas funcionam. Eles mentem com tanta convicção que conseguem convencer até os mais céticos. Mas não importa. A justiça não se baseia em opiniões públicas. Se baseia em provas. E as provas estão do nosso lado. Marina estava no 8º mês de gravidez quando finalmente houve uma audiência decisiva. Era o momento em que o juiz decidiria sobre a partilha de bens e sobre as acusações de fraude contra Eduardo. Marina estava nervosa, as mãos suando, o coração acelerado. Daniel estava ao seu lado, segurando sua mão, tranquilizando-a. Vai dar tudo certo. Confie em mim. Eles entraram na sala do tribunal e Marina viu Eduardo pela primeira vez em meses. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras profundas, a postura não mais tão confiante. Quando os olhos dele se encontraram, Marina esperou sentir raiva, dor, alguma coisa. Mas tudo o que sentiu foi indiferença. Ele era um estranho para ela agora. Alguém que ela não conhecia mais. Alguém que ela não queria conhecer. Eduardo desviou o olhar primeiro, e Marina soube que ele também havia sentido. Sentido que ela não era mais a mulher submissa que ele podia controlar. Ela havia mudado, e ele havia perdido todo o poder sobre ela. A audiência foi longa e tensa. Os advogados de Eduardo tentaram de tudo para desacreditar as provas, mas não conseguiram. As mensagens eram autênticas. As transferências bancárias reais. Os vídeos do restaurante incontestáveis. Valéria, que havia aceitado testemunhar, confirmou tudo. Disse que Eduardo havia planejado tudo, que ele queria se livrar de Marina, mas ficar com o dinheiro dela. Que ele havia mentido para ela, Valéria, dizendo que o casamento já estava acabado. Que ele havia usado as duas. A cada palavra de Valéria, Eduardo afundava mais em sua cadeira. Quando chegou a hora do juiz dar o veredito, o silêncio no tribunal era absoluto. O juiz olhou para Eduardo com uma expressão de desaprovação evidente. Senhor Mendes, ele começou, raramente vi um caso tão claro de manipulação e fraude conjugal. As provas contra o senhor são esmagadoras. Marina sentiu o coração acelerar. Portanto, ele continuou, decreto o divórcio imediato. A guarda integral do bebê fica com a senhora Marina Albuquerque. O senhor Mendes terá direito a visitas supervisionadas caso a mãe concorde. Quanto à partilha de bens, considerando as circunstâncias, o apartamento, as contas conjuntas e todos os bens adquiridos durante o casamento, ficam com a senhora Marina. O senhor Mendes é condenado a pagar pensão alimentícia ao menor e também uma indenização por danos morais à ex-esposa. Marina não conseguiu segurar as lágrimas. Mas, dessa vez eram lágrimas de alívio. Ela havia vencido.
Eduardo se levantou, o rosto vermelho de raiva. Isso é um absurdo, uma injustiça. Eu vou recorrer. O juiz bateu o martelo. Ordem. Senhor Mendes, o senhor tem todo o direito de recorrer, mas até lá, minha decisão permanece. Eduardo olhou para Marina com ódio puro. Você vai se arrepender disso. Eu vou destruir você. Daniel se levantou, colocando-se entre Eduardo e Marina. Tenta. Eduardo o encarou, mas não teve coragem de continuar. Ele deu meia volta e saiu do tribunal, escoltado por seus advogados. Marina ficou ali, sentada, processando tudo. Ela havia conseguido. Havia lutado e vencido. Daniel a abraçou. Estou orgulhoso de você. Marina sorriu através das lágrimas. Eu também estou orgulhosa de mim. Pela primeira vez em muito tempo, Marina sentia que podia respirar. O pesadelo estava terminando, e uma nova vida estava prestes a começar. Naquela noite, Marina estava na casa da mãe, deitada na cama, acariciando a barriga. O bebê estava agitado, chutando com força. Marina sorriu. Eu sei, meu amor, você também está ansioso para conhecer o mundo. Mas calma, falta só um pouquinho. Ela fechou os olhos, sentindo uma paz que não sentia há meses. Tudo havia mudado tão rápido. Há apenas alguns meses atrás, ela era uma mulher casada, esperando um filho, acreditando em um futuro feliz. Agora era uma mulher divorciada, prestes a ser mãe solteira, reconstruindo sua vida do zero. Mas, estranhamente, ela não se sentia triste. Sentia-se esperançosa, porque pela primeira vez em muito tempo, ela era livre. Livre das mentiras de Eduardo. Livre da manipulação, livre para ser ela mesma. E isso valia mais do que qualquer casamento, qualquer segurança, qualquer coisa. Dona Célia entrou no quarto com uma xícara de chá. Trouxe um chá para te acalmar. Marina aceitou e bebeu devagar. Mãe, ela disse, obrigada por nunca ter desistido de mim, mesmo quando eu não te escutava. Dona Célia sorriu. Mães nunca desistem, minha filha. É impossível. Elas ficaram em silêncio por alguns momentos, apenas curtindo a companhia uma da outra. Então Dona Célia perguntou, já pensou em um nome para o bebê? Marina assentiu. Se for menino, vai se chamar Daniel, em homenagem ao meu irmão. Dona Célia sorriu, emocionada. Ele vai amar saber disso. Marina sorriu também. Eu sei. E se for menina? Marina pensou por um momento. Esperança. Porque é isso que ela representa. Uma nova esperança. Marina acordou no meio da noite com uma dor aguda atravessando sua barriga. Por alguns segundos, ela ficou paralisada, tentando entender o que estava acontecendo. Então veio outra contração, mais forte, mais intensa. O bebê. Estava na hora. Mãe! Ela gritou, tentando se levantar da cama. Mãe! Dona Célia acordou instantaneamente e correu até o quarto da filha. O que foi? O que aconteceu? Marina respirava com dificuldade, segurando a barriga. É o bebê. Está chegando. Dona Célia não perdeu tempo. Ligou para Daniel enquanto ajudava Marina a se vestir e pegar a mala que já estava preparada há semanas. Daniel chegou em 15 minutos, dirigindo como um louco pelas ruas vazias de São Paulo na madrugada. Ele ajudou Marina a entrar no carro e saíram em disparada em direção ao hospital. Calma, Marina. Respira fundo. Está tudo bem. Marina tentou seguir as instruções do irmão, mas as contrações estavam cada vez mais frequentes, mais dolorosas. Ela agarrou a mão de Daniel com força. Eu estou com medo. E se algo der errado? Daniel dirigia com uma mão e segurava a mão dela com a outra. Nada vai dar errado, você é forte. Você é a mulher mais forte que eu conheço. E esse bebê vai nascer perfeito e saudável. Marina quis acreditar, quis ter a mesma certeza que Daniel tinha. Mas o medo era maior. Medo de que algo desse errado. Medo de não ser uma boa mãe. Medo de que o bebê sentisse toda a dor que ela havia passado nos últimos meses. Mas então, no meio de outra contração, Marina sentiu algo diferente. Uma sensação quente, reconfortante. Como se o bebê estivesse dizendo que estava tudo bem, que eles iam superar isso juntos. Marina fechou os olhos e se concentrou nisso.
na força que vinha de dentro dela, na vida que estava prestes a entrar no mundo, na promessa de um recomeço. Quando chegaram ao hospital, Marina foi imediatamente levada para a sala de parto. Dona Célia e Daniel permaneceram na sala de espera, ansiosos, rezando, torcendo para que tudo corresse bem. As horas seguintes foram as mais longas e intensas da vida de Marina. A dor era insuportável, mas ela se agarrava às palavras da enfermeira, que a encorajava a cada contração. Você está indo muito bem. Mais um pouquinho. Seu bebê está quase aqui. Marina empurrava com toda a força que tinha, pensando no filho que estava prestes a conhecer, pensando em todo o amor que tinha para dar, pensando em como ia proteger aquela criança de tudo que ela havia sofrido. E então, depois do que pareceu uma eternidade, ela ouviu um choro, forte, vigoroso, cheio de vida. É uma menina, a médica anunciou, levantando o bebê para que Marina pudesse ver. Uma menina perfeita e saudável. Marina desabou em lágrimas. Não de dor, não de tristeza, mas de pura alegria. Uma menina. Ela teve uma menina. A enfermeira limpou o bebê rapidamente e o colocou nos braços de Marina. E, quando Marina olhou para aquele rostinho pequeno, para aqueles olhos fechados, para aquela boca minúscula, ela sentiu um amor tão intenso, tão avassalador, que pensou que seu coração fosse explodir. Oi, meu amor, Marina sussurrou, acariciando suavemente o rosto da filha. Eu sou sua mãe, e eu prometo que vou te amar para sempre, que vou te proteger de tudo, que você nunca vai se sentir sozinha ou invisível, porque você é a coisa mais importante da minha vida. A bebê abriu os olhos por um breve momento, como se estivesse olhando diretamente para a alma da mãe. E Marina soube com absoluta certeza que tudo pelo que havia passado tinha valido a pena. Cada lágrima, cada dor, cada humilhação, porque tudo isso a havia levado até ali, até aquele momento perfeito, segurando sua filha nos braços. Depois de alguns minutos, a enfermeira levou o bebê para fazer os exames necessários. E Marina foi transferida para um quarto privado. Ela estava exausta, mas não conseguia parar de sorrir. Tinha uma filha. Uma menina linda, saudável, perfeita. Dona Célia e Daniel entraram no quarto pouco depois, os rostos iluminados de felicidade. Como ela está? Como você está? Marina sorriu. Estamos ótimas. Perfeitas. Daniel se aproximou da cama. É uma menina? Marina assentiu. É, uma menina linda. Daniel sorriu, emocionado. Bem-vinda ao mundo, pequena. Dona Célia não conseguiu segurar as lágrimas. Minha neta, minha netinha linda. Posso vê-la? Marina assentiu. E poucos minutos depois a enfermeira trouxe o bebê de volta, todo embrulhado em uma manta rosa. Dona Célia a pegou nos braços com cuidado, como se estivesse segurando a coisa mais preciosa do mundo. E talvez estivesse. Ela é perfeita, Dona Célia sussurrou, as lágrimas caindo livremente. Igualzinha a você quando nasceu, Marina. Daniel também quis segurar a sobrinha, e quando Marina viu seu irmão, aquele homem forte e determinado, segurando aquele bebê minúsculo com tanto cuidado, ela sentiu seu coração transbordar de amor. Obrigada, ela disse para Daniel, por tudo, por me salvar, por estar aqui. Daniel olhou para ela, os olhos também brilhando com lágrimas contidas. Você não precisa agradecer. É para isso que a família serve, para estar presente nos momentos mais difíceis e nos mais felizes. Depois de algumas horas, Dona Célia e Daniel foram para casa descansar, prometendo voltar no dia seguinte. Marina ficou sozinha no quarto com a filha, que dormia pacificamente no berço ao lado da cama. Marina não conseguia parar de olhar para ela. Cada pequeno movimento, cada suspiro, cada expressão era fascinante. Como ela havia criado algo tão perfeito, como aquele ser minúsculo havia vindo dela. Marina pensou em tudo o que havia acontecido nos últimos meses. A traição, a humilhação, o divórcio, a luta legal. Havia momentos em que ela achava que não ia sobreviver, que a dor era grande demais, mas ela sobreviveu. E não apenas sobreviveu,
Ela venceu. Ela se reconstruiu. E agora, ela tinha a coisa mais preciosa do mundo. Sua filha. Esperança. Marina sussurrou, testando o nome. Esperança. Albuquerque. O nome parecia certo. Parecia perfeito. Porque era exatamente isso que aquela menina representava. Uma nova esperança. Um novo começo. Uma nova chance de fazer as coisas certas. Nos dias seguintes, Marina permaneceu no hospital, aprendendo a cuidar de Esperança. A amamentar, a trocar fraldas, a acalmar o choro. Não era fácil. Havia momentos em que ela se sentia completamente perdida, sem saber o que fazer. Mas toda vez que olhava para o rostinho da filha, toda a insegurança desaparecia. Ela podia fazer isso. Ela ia fazer isso. Ia fazer bem. Daniel visitava todos os dias, sempre trazendo algo novo. Roupinhas, fraldas, brinquedos. Dona Célia praticamente morou no hospital, ajudando Marina em tudo, ensinando-a, apoiando-a. Marina percebeu o quanto era sortuda por ter aquelas pessoas ao seu lado. Muitas mulheres enfrentavam a maternidade sozinhas, mas ela não. Ela tinha uma família que a amava, que a apoiava, que estava disposta a fazer qualquer coisa por ela. Eduardo não apareceu, não ligou, não mandou flores, nada. No início, Marina sentiu uma pontada de tristeza. Não por ela, mas por Esperança. Sua filha merecia ter um pai. Merecia ter alguém que a amasse incondicionalmente. Mas então Marina percebeu que Esperança já tinha isso. Tinha uma mãe que daria a vida por ela. Tinha um tio que a protegeria sempre. Tinha uma avó que a mimaria eternamente. Ela tinha uma família, e isso era mais do que muitas crianças tinham. Quando finalmente chegou o dia de ir para casa, Marina estava ansiosa e empolgada. Dona Célia havia preparado tudo. O quarto do bebê estava impecável, com o berço, o trocador, as prateleiras cheias de roupas minúsculas. Marina colocou Esperança no bebê conforto e a levou para casa. Quando entraram no quarto, Marina sentiu as lágrimas voltarem. Era tudo tão perfeito, tão cheio de amor. Ela colocou Esperança no berço e ficou ali observando-a dormir. Bem-vinda ao lar, meu amor. Esse é o seu cantinho. Aqui você sempre vai estar segura, amada, protegida. Dona Célia apareceu na porta. Está tudo bem? Marina assentiu. Está perfeito, mãe. Obrigada por tudo isso. Dona Célia entrou e abraçou a filha. Você merece isso e muito mais. Agora descansa. Eu fico de olho na Esperança. Marina agradeceu e foi para seu quarto. Deitou-se na cama e, pela primeira vez em meses, dormiu profundamente, sem pesadelos, sem ansiedade. Apenas paz. As semanas seguintes foram uma adaptação. Marina aprendeu rapidamente a rotina de Esperança. Acordar de madrugada para amamentar, trocar fraldas, ninar quando ela chorava. Era cansativo, exaustivo, mas também era a coisa mais gratificante que Marina já havia feito. Cada sorriso de Esperança, mesmo que ainda fossem involuntários, cada vez que ela agarrava o dedo de Marina, cada olhar curioso, tudo isso fazia o coração de Marina transbordar de amor. Ela nunca imaginou que pudesse amar tanto, que pudesse sentir algo tão intenso, tão puro. Daniel visitava constantemente, sempre querendo pegar a sobrinha no colo. Ele já estava completamente apaixonado por ela. Marina brincava que Esperança tinha 2 pais agora, porque Daniel era tão presente quanto qualquer pai poderia ser. E Daniel não discordava. Ela é minha sobrinha favorita, ele dizia. Marina ria. Ela é sua única sobrinha. Detalhes, Daniel respondia, sorrindo. Um dia, cerca de 1 mês após o nascimento de Esperança, Marina recebeu uma ligação inesperada. Era do advogado de Eduardo. Senhorita Albuquerque, meu cliente gostaria de agendar uma visita para conhecer a filha. Marina ficou em silêncio por um momento. Parte dela queria recusar. Eduardo não merecia conhecer Esperança, não depois de tudo que havia feito. Mas outra parte dela sabia que, legalmente, ele tinha direito. E mais importante, Esperança tinha o direito de conhecer o pai, mesmo que ele fosse um homem terrível. Marina respirou fundo. As visitas precisam ser supervisionadas, e eu preciso estar presente.
O advogado concordou, e uma visita foi agendada para a semana seguinte. Marina estava nervosa. Não sabia como seria ver Eduardo novamente. Não sabia como ele reagiria ao ver Esperança. Mas ela sabia que precisava ser forte. Por ela, por sua filha. Daniel ofereceu-se para estar presente durante a visita, e Marina aceitou gratamente. Ter o irmão ali faria toda a diferença. O dia da visita chegou. Marina estava na sala de Dona Célia, Esperança dormindo tranquilamente em seus braços, quando a campainha tocou. Daniel foi atender. Eduardo entrou, acompanhado de seu advogado. Ele parecia diferente, mais velho, mais cansado. Os olhos que antes brilhavam com confiança, agora pareciam apagados. Marina ficou de pé, mas não se aproximou. Eduardo olhou para ela, depois para o bebê em seus braços. "Posso vê-la?" Ele perguntou, a voz hesitante. Marina assentiu e se aproximou lentamente. Eduardo olhou para a Esperança, e por um breve momento, Marina viu algo no rosto dele. Talvez fosse arrependimento, talvez fosse admiração. Ela não sabia. Ela... "É linda", Eduardo disse, a voz embargada. Marina não respondeu. Eduardo estendeu as mãos. "Posso segurá-la?" Marina hesitou, mas então entregou Esperança a ele. Eduardo segurou o bebê com cuidado, quase como se tivesse medo de quebrá-la. Ele olhou para o rostinho dela, para os olhinhos fechados, para as mãos minúsculas, e então, para surpresa de todos, ele começou a chorar. Marina não esperava aquilo. Não esperava ver Eduardo, o homem que sempre foi tão frio, tão controlado, chorando. Ela não sabia o que pensar. Eduardo olhou para Marina, as lágrimas caindo livremente. "Me desculpa. Por tudo. Eu fui um idiota. Eu estraguei tudo. Eu perdi você, perdi minha família. E por quê? Por orgulho. Por egoísmo. Por não saber dar valor ao que tinha." Marina sentiu um nó na garganta. Parte dela queria gritar com ele, dizer que um pedido de desculpas não mudava nada. Mas outra parte dela, a parte que estava cansada de tanta raiva, de tanto ressentimento, só queria paz. "Eduardo", ela disse, a voz calma. "Eu aceito suas desculpas, mas isso não muda o que você fez, não apaga a dor que você causou." Eduardo assentiu, ainda olhando para a Esperança. "Eu sei, e eu vou passar o resto da minha vida tentando ser melhor. Não por você, porque eu sei que perdi você para sempre, mas por ela." Ele olhou para a filha nos braços. "Ela merece um pai melhor do que eu fui marido. E eu vou tentar. Eu juro que vou tentar." Marina não sabia se acreditava nele. Talvez fosse só mais uma manipulação. Talvez ele mudasse de ideia dali a alguns dias. Mas naquele momento, vendo-o segurar a filha com tanto cuidado, chorando de arrependimento, ela quis acreditar. Quis acreditar que as pessoas podiam mudar. Que Eduardo podia aprender com seus erros, não por ela, mas por Esperança. Porque sua filha merecia ter um pai presente, mesmo que imperfeito. Depois de alguns minutos, Eduardo devolveu Esperança a Marina. "Obrigado por me deixar conhecê-la. Posso voltar? Semana que vem?" Marina olhou para Daniel, que assentiu levemente. "Pode. Mas as regras permanecem. Visitas supervisionadas." Eduardo concordou. "Tudo bem. O que você quiser." Ele então olhou para Marina mais uma vez. "Eu realmente sinto muito. Por tudo." Marina assentiu, mas não disse mais nada. Eduardo e seu advogado saíram, deixando Marina, Daniel e Dona Célia na sala. "Você acha que ele é sincero?" Daniel perguntou. Marina suspirou. "Não sei, mas quero dar a ele a chance de provar. Por Esperança." Daniel assentiu. "Vou continuar de olho nele. Se ele fizer qualquer coisa que coloque você ou a Esperança em risco, eu acabo com ele." Marina sorriu. "Eu sei. E eu te agradeço por isso." Os meses passaram. Esperança crescia rápida e saudável. Cada dia trazia uma nova descoberta, um novo sorriso, um novo marco de desenvolvimento. Marina estava completamente encantada. Ser mãe era desafiador, mas também era a experiência mais gratificante de sua vida. Eduardo continuou com as visitas. No início, Marina ainda tinha suas dúvidas,
Mas aos poucos ela viu que ele estava realmente tentando. Ele chegava pontualmente, sempre trazia presentes, passava horas brincando com Esperança, conversando com ela, mesmo que ela ainda fosse pequena demais para entender. Marina percebeu que talvez aquela experiência toda havia mudado Eduardo também. Talvez ele finalmente tivesse percebido o que realmente importava na vida. Ou talvez não. Talvez ele ainda fosse o mesmo homem egoísta, mas pelo menos ele estava tentando ser um bom pai. E Marina decidiu que isso era suficiente. Por enquanto, Marina também começou a reconstruir sua própria vida. Ela havia recebido uma boa quantia da partilha de bens e da indenização, e decidiu investir em algo que sempre quis fazer: abrir uma pequena galeria de arte. Marina sempre amou arte, sempre teve bom gosto, e agora, finalmente, tinha a oportunidade de transformar essa paixão em algo concreto. Ela alugou um espaço pequeno, mas charmoso na Vila Madalena, contratou uma equipe pequena e começou a trabalhar. Era desafiador conciliar a maternidade com o trabalho, mas Dona Célia estava sempre disposta a ajudar, cuidando de Esperança enquanto Marina estava na galeria. A galeria foi um sucesso desde o início. Marina tinha um olhar único para a arte, conseguia identificar talentos emergentes, e logo sua galeria se tornou um ponto de referência para amantes de arte em São Paulo. Marina estava feliz, estava realizada, estava finalmente vivendo a vida que sempre quis, nos seus próprios termos. Um ano após o nascimento de Esperança, Marina decidiu organizar uma pequena festa de aniversário. Nada muito grande, apenas família e alguns amigos próximos. A casa de Dona Célia estava decorada com balões rosa e dourado, havia um bolo lindo em forma de castelo, e Esperança, vestida com um vestidinho branco cheio de laços, estava radiante. Ela já estava começando a andar segurando-se nos móveis, dando passinhos trêmulos. Marina observava tudo com o coração cheio. Sua filha estava crescendo tão rápido. Parecia que foi ontem que ela havia nascido, e agora já estava completando 1 ano. Daniel chegou carregado de presentes, como sempre. Marina riu. Daniel, você vai estragar ela. Daniel sorriu. Esse é o trabalho do tio. Estragar e devolver para a mãe, lidar com as consequências. Marina balançou a cabeça, mas estava sorrindo. Eduardo também havia sido convidado, e chegou pontualmente, trazendo um presente enorme. Marina o cumprimentou educadamente, e Eduardo passou a festa toda brincando com Esperança, tirando fotos, filmando cada momento. Marina observava de longe, e percebia que, apesar de tudo, Eduardo realmente amava a filha. Talvez ele nunca tivesse amado Marina. Talvez tudo entre eles tivesse sido uma mentira, mas o amor que ele sentia por Esperança era real, e isso Marina decidiu era o que importava. Quando todos foram embora e a casa finalmente ficou quieta, Marina pegou Esperança no colo e a levou para o quarto. Ela deitou a filha no berço e ficou ali, observando-a adormecer. Você sabe, meu amor, ela sussurrou. Há 1 ano eu achei que minha vida estava acabada. Achei que nunca mais seria feliz. Mas então você chegou e mudou tudo. Você me deu uma razão para continuar, para lutar, para ser forte. E eu prometo que vou continuar sendo forte, por você. Sempre por você. Esperança suspirou no sono e Marina sorriu. Ela beijou a testa da filha e saiu do quarto deixando a porta entreaberta. Na sala, Dona Célia e Daniel estavam guardando as coisas da festa. Vocês não precisam fazer isso, Marina disse. Eu limpo amanhã. Dona Célia balançou a cabeça. Já está quase tudo pronto, vai dormir. Você deve estar exausta. Marina agradeceu e foi para seu quarto. Ela se deitou na cama e pegou o celular. Tinha várias mensagens de amigos parabenizando-a pelo aniversário de Esperança, dizendo o quanto ela era uma mãe incrível. Marina leu todas com um sorriso no rosto. Então, ela abriu a galeria de fotos e começou a rolar pelas imagens. Fotos de Esperança recém-nascida, tão pequena, tão frágil. Fotos dos primeiros sorrisos, dos primeiros banhos, das primeiras tentativas de engatinhar. Cada foto era uma memória preciosa. Mas havia também outras fotos, fotos antigas, de quando ela ainda era casada com Eduardo.
Marina olhou para aquelas imagens e sentiu uma estranha distância, como se aquela mulher nas fotos fosse outra pessoa, alguém que ela conheceu há muito tempo, mas que não era mais, porque não era. Aquela Marina era insegura, submissa, invisível, mas a Marina de agora era diferente. Era forte, independente, visível. Ela havia renascido das cinzas da humilhação. E agora ela era uma fênix. Marina apagou as fotos antigas. Não precisava mais delas. Não precisava mais carregar aquele passado. Era hora de seguir em frente completamente. Era hora de viver plenamente o presente e construir o futuro que ela e Esperança mereciam. Nos meses seguintes, Marina continuou expandindo sua galeria. Ela organizou exposições, lançou artistas novos, criou eventos culturais que rapidamente se tornaram tradição em São Paulo. Sua reputação crescia e, com ela, sua confiança. Marina havia descoberto que era boa no que fazia, que tinha talento, visão, determinação. E isso a fazia sentir-se completa de uma forma que o casamento com Eduardo nunca havia feito. Esperança continuava crescendo, cada dia mais esperta, mais curiosa, mais cheia de vida. Marina a levava para a galeria às vezes e Esperança adorava ficar ali, olhando as cores vibrantes das pinturas, tocando as esculturas, absorvendo arte desde pequena. Marina sabia que estava criando não apenas uma filha, mas uma pessoa com alma, com sensibilidade, com consciência do mundo ao seu redor. E isso a enchia de orgulho. Um dia, Marina estava na galeria quando recebeu uma ligação. Era de um curador de um museu importante. Ele havia ouvido falar do seu trabalho e queria convidá-la para organizar uma exposição especial. Marina aceitou, emocionada. Era o reconhecimento que ela sempre quis, a prova de que ela havia conseguido, de que ela havia reconstruído sua vida, não apenas para sobreviver, mas para prosperar. Naquela noite, Marina estava em casa, Esperança já dormindo, quando Daniel apareceu. Ele trazia uma garrafa de espumante. "O que estamos comemorando?" Marina perguntou curiosa. Daniel sorriu. "Você, sua força, sua coragem, tudo o que você conquistou." Marina ficou emocionada. Daniel abriu a garrafa e serviu 2 taças. Ele ergueu a sua. "Um brinde. A você, Marina, a mulher que passou pelo inferno e saiu mais forte do outro lado. A mãe incrível que Esperança tem a sorte de ter. A empresária de sucesso que está fazendo São Paulo mais bonita. E mais importante, a pessoa maravilhosa que você sempre foi, mas que finalmente pode brilhar." Marina sentiu as lágrimas nos olhos enquanto brindava com o irmão. "Obrigada por tudo, por nunca ter desistido de mim, por me salvar naquela noite, por estar aqui sempre." Daniel balançou a cabeça. "Eu não te salvei. Você se salvou. Eu só te dei as ferramentas. O resto foi tudo você." Marina bebeu o espumante, saboreando o momento, saboreando a vitória. Não apenas a vitória sobre Eduardo, mas a vitória sobre seus próprios medos, suas próprias inseguranças, suas próprias limitações. Ela havia se superado. E isso era a maior conquista de todas. Alguns dias depois, Marina estava na galeria preparando a nova exposição quando viu alguém entrar. Era uma mulher de uns 40 anos, vestida com elegância, mas com um olhar triste. A mulher caminhou entre as pinturas, observando cada uma com atenção. Marina se aproximou. "Posso ajudar em algo?" A mulher se virou, e Marina percebeu que ela estava chorando. "Me desculpa", a mulher disse, limpando as lágrimas. "É que essas pinturas são tão lindas, tão cheias de vida. E eu me sinto tão vazia ultimamente." Marina sentiu uma conexão instantânea com aquela mulher. Ela reconhecia aquela dor. Tinha estado ali também. "Quer conversar?" Marina perguntou gentilmente. A mulher hesitou, mas então assentiu. Elas se sentaram em um banco no fundo da galeria, e a mulher começou a contar sua história. Era tão parecida com a de Marina. Um marido que a traía. Humilhações, mentiras, manipulação. A mulher estava no fundo do poço, sem saber como sair. Marina ouviu tudo em silêncio, segurando a mão da mulher, oferecendo conforto apenas com sua presença.
Quando a mulher terminou, Marina falou: Eu entendo. Eu passei por isso também. E eu sei que parece impossível agora, mas você vai superar. Você vai ser feliz de novo. Você só precisa acreditar em si mesma. A mulher olhou para Marina com esperança nos olhos. Como você conseguiu? Como você saiu disso? Marina sorriu. Um dia de cada vez, rodeada de pessoas que me amavam e descobrindo que eu era muito mais forte do que imaginava. Você também é. Só precisa descobrir. A mulher agradeceu, abraçou Marina e saiu da galeria com um sorriso no rosto. Marina ficou ali, pensando. Talvez essa fosse sua missão agora. Não apenas criar arte, mas inspirar outras mulheres. Mostrar que era possível recomeçar, que era possível ser feliz novamente, que ninguém tinha o poder de destruir você, a menos que você permitisse. Naquela noite, Marina estava em casa brincando com Esperança no chão da sala. A menina ria tentando empilhar blocos coloridos e Marina ria junto. Dona Célia observava de longe, o coração cheio de gratidão. Sua filha havia encontrado a felicidade. Sua neta estava crescendo rodeada de amor. E ela, Dona Célia, tinha o privilégio de testemunhar tudo isso. A vida era boa. Não perfeita, mas boa. Marina pegou Esperança no colo e a girou no ar, arrancando gargalhadas da menina. Te amo, meu amor. Te amo mais do que tudo nesse mundo. Esperança agarrou o rosto da mãe com as mãozinhas e deu um beijo molhado. Marina derreteu. Era nesses momentos que ela percebia o quão longe tinha chegado, o quanto tinha crescido, o quanto tinha superado e o quanto ainda podia conquistar. O céu era o limite e Marina estava pronta para voar. Mais tarde, depois que Esperança adormeceu, Marina saiu para a varanda da casa. A noite estava clara, as estrelas brilhavam no céu de São Paulo, algo raro na cidade sempre coberta de poluição. Marina olhou para cima, respirou fundo e sorriu. Obrigada, ela sussurrou para o universo. Por tudo. Pelas provações que me fizeram forte. Pelas bênçãos que me fizeram grata. E por Esperança que me deu uma razão para continuar. Marina ficou ali por mais alguns minutos, apenas curtindo a paz do momento. Então voltou para dentro, checou se Esperança estava bem, deu um beijo na testa da filha e foi para seu quarto. Amanhã seria um novo dia, com novos desafios, novas conquistas, novas aventuras. E Marina estava pronta. Estava mais do que pronta, porque ela não era mais a mulher que entrou naquele restaurante há um ano atrás. Ela era alguém novo, alguém melhor, alguém completo. E nada nem ninguém poderia tirar isso dela. Marina se deitou, fechou os olhos e adormeceu com um sorriso no rosto. Um sorriso de paz, de realização, de esperança, porque no final, depois de toda a tempestade, sempre vem a calmaria. E Marina finalmente tinha encontrado a sua.